Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Professora Elisa chegando para abordar mais um tema de matemática e descomplicar o estudo de vocês. Vamos lá? Bem-vindos a mais uma videoaula de matemática com a tia Elisa. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a operação de multiplicação. Iniciaremos com algumas multiplicações mais simples. Vamos começar a aula compreendendo qual é o conceito da multiplicação. Afinal de contas, o que é multiplicar? Quando nós falamos em multiplicar, a primeira ideia que nos vem à cabeça é a adição de parcelas iguais. Vejam um exemplo. Uma floricultura, ela monta buquês formados por 3 rosas. Quantas rosas terá em 4 buquês? Vejam, eu poderia fazer uma soma para representar essa situação. 3 rosas, mais 3 rosas, mais 3 rosas e mais 3 rosas, totalizando 4 buquês. Então, 3 mais 3 mais 3 mais 3, 12. Mas existe uma maneira mais simples de fazer isso, que é utilizando a multiplicação. Como eu tenho 4 buquês formados por 3 rosas, eu poderia simplesmente fazer 3 vezes 4, 12. Logo, terá 12 rosas em 4 buquês. A segunda ideia que podemos associar à multiplicação é a ideia de disposição retangular, não havendo a necessidade de contar um a um os elementos que se pede nessa disposição. Veja um exemplo. Um salão tem 5 fileiras com 4 cadeiras em cada uma. Quantas cadeiras há nesse salão? Eu poderia contar as cadeiras uma a uma. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim sucessivamente. Mas nós podemos usar a multiplicação para simplificar esse processo. Vejam, como eu tenho 5 fileiras e cada fileira tem 4 cadeiras, eu posso simplesmente multiplicar 5 vezes 4, que dá 20. Ou seja, no salão há 20 cadeiras. A terceira ideia que eu posso utilizar a multiplicação é para calcular possibilidades ou combinações. Observe. Uma menina, ela tem 2 saias e 3 blusas de cores diferentes. De quantas maneiras ela pode se arrumar combinando as saias e as blusas, mas usando apenas uma saia e uma blusa de cada vez? Então, por exemplo, vamos dizer que ela tenha uma saia amarela e uma laranja. E as camisetas sejam azul, verde e vermelha. Então, ela pode usar a saia laranja com a blusa azul, ou com a blusa verde, ou com a blusa vermelha. E a saia amarela também, ou com a blusa azul, ou com a verde, ou com a vermelha. Veja que a quantidade de combinações possíveis que eu posso fazer com essas peças de roupa pode ser dada por 2 vezes 3, 6 combinações. Ou seja, ela poderá se vestir de 6 maneiras diferentes. Basta multiplicar a quantidade de saias pela quantidade de blusas. E a quarta ideia que eu posso utilizar a multiplicação é para calcular uma proporcionalidade. Veja, na festa de aniversário de Carolina, cada criança levou 2 refrigerantes. Ao todo, 8 crianças compareceram à festa. Quantos refrigerantes havia? Então, para cada criança, são 2 refrigerantes. Se eu tivesse 2 crianças, seriam 4 refrigerantes. A quantidade de refrigerantes aumenta proporcionalmente em relação ao número de crianças. Quanto mais crianças, mais refrigerantes. Para saber quantos refrigerantes havia na festa, eu multiplico a quantidade de crianças, 8,
pela quantidade de refrigerantes que cada criança levou. 2. 8 vezes 2, 16. Havia, portanto, 16 refrigerantes na festa. Agora nós vamos falar um pouco sobre a nomenclatura e o algoritmo da multiplicação. Veja, algoritmo é uma palavra que a gente usa muito na matemática para dizer o jeito de fazer uma coisa, para se referir ao jeito de efetuar uma conta. São as regrinhas que nós usamos para fazer o cálculo. Então veja, peguei por exemplo 12 mais 12 mais 12, que dá 36, que pode ser representado por 3 vezes 12, 36. Os números que você multiplica, o 12 e o 3, são chamados de fatores. Então, o primeiro fator desta conta é 12 e o segundo fator é 3. E o resultado eu dou o nome de produto. Agora vamos falar do algoritmo, ou seja, do jeito de fazer. Então vamos lá. Na aula de adição e subtração, nós vimos que para efetuar um cálculo de adição e subtração, nós sempre colocamos a unidade embaixo da unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e assim sucessivamente. E nós sempre começamos a adição e a subtração pelas unidades, ou seja, da direita para a esquerda. Na multiplicação é a mesma coisa. Sempre vamos iniciar a multiplicação pelas unidades. Então, eu vou fazer 4 vezes 2, 8. Isso tudo na casinha aqui das unidades, na minha coluna das unidades. Depois eu vou multiplicar as dezenas. 4 vezes 4, 16. Então, 4 vezes 4, 16. Mas veja, eu obtive 16 dezenas. Toda vez que passa de 10, lembrando, o nosso sistema, ele é decimal. Ele vai de 10 em 10. Então, eu transformo 10 dezenas em uma centena. Então, vai uma centena para a próxima casa e as 6 dezenas ficam aqui. E agora, eu vou multiplicar as centenas. 4 vezes 1, 4. Somando essa centena que a gente passou para a próxima casa, eu tenho 5 centenas. Então, este é o algoritmo da multiplicação. Agora eu vou deixar alguns exercícios para que vocês possam treinar. Vamos lá. Primeiro exercício. Faça desenhos ilustrativos e encontre as respostas das seguintes situações problema. Então, você vai fazer um esquema com desenhos. Neste primeiro exercício, você não precisa usar o algoritmo da multiplicação. Você não precisa armar a conta, ok? Você pode fazer através de desenhos. Então, a primeira questão aqui, uma caixa contém 10 bombons. Quantos bombons haverá em 4 caixas? E a nossa segunda situação diz, em um estacionamento há 5 bicicletas. Quantas rodas de bicicleta eu tenho neste estacionamento? A segunda questão. A escola comprou 15 pacotes com 4 livros em cada pacote. Quantos livros a escola comprou? Nesta questão, você vai armar e efetuar o cálculo usando o algoritmo, ok? Questão 3. Observe a figura ao lado. Nela há um retângulo dividido em quadrinhos. Em quantos quadradinhos esse retângulo foi dividido? Então, a ideia aqui não é contar os quadradinhos, e sim usar a ideia de disposição retangular que nós vimos, armar e efetuar o cálculo usando o algoritmo da multiplicação. Tranquilo, né? O quarto exercício. Quantos tipos de lanche nós podemos fazer
se dispusermos, se nós tivermos, né, 3 tipos diferentes de pães e 5 tipos diferentes de recheio, observando que cada lanche vai apresentar apenas um tipo de pão e um tipo de recheio, ok? Nesse exercício, a gente vai usar a ideia da multiplicação para cálculo de uma combinação de possibilidades. Quinta questão. Em uma plantação de abacaxis, há 118 fileiras com 84 pés de abacaxi em cada uma. Aqui são feitas algumas perguntinhas para você responder. A primeira, para obter o número de pés de abacaxi, nós podemos fazer uma única operação. Que operação é essa? A segunda pergunta, que nome damos aos números 118 e 84 nessa operação? E qual o nome do resultado dessa operação? E por fim ele pergunta, quantos pés de abacaxi eu tenho nessa plantação? Nesse item D, se você precisar, pode usar uma calculadora. Exercício 6. Nós fizemos um bem parecido na aula de adição. Qualquer coisa, volte e dê uma olhadinha lá. Utilizando as operações inversas, descubra qual é o número que deve ser colocado em cada um dos retângulos. Então, eu vou pensar assim, 5 vezes quanto que dá 15? Quanto vezes 8 que eu preciso para chegar em 32? E assim sucessivamente. Veja que nesse exercício é muito importante que você saiba a tabuada. Então, se você ainda não sabe a tabuada, vamos aproveitar e estudar? E por hoje foi isso. Eu espero que tenha ajudado. Em breve teremos uma próxima videoaula aqui no canal. E não se esqueçam que a titia ama vocês. Tchau!